Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa de hoje é muito especial. Primeiro, por conta da nossa convidada, a Luísa Pécora, que é do site Mulher no Cinema. Mais especial ainda porque é uma conversa intercontinental. Eu estou aqui no Brasil, em Curitiba, ela está na Nova Zelândia, na cidade de Tauranga. Mas a internet permite que a gente converse ao mesmo tempo. Aqui é noite, lá é dia, mas isso não é problema nenhum. E a nossa conversa vai ser sobre não apenas a pioneira, a mulher pioneira do cinema, mas também uma das pioneiras do cinema como forma de contar histórias. Eu estou falando da francesa Alice Guy Blaché, que já leio muito sobre cinema, vejo muitos filmes há bastante tempo, tomei conhecimento da existência dela há muito pouco tempo. É um grande nome do cinema que ainda não teve o reconhecimento devido, mas isso, felizmente, começou a mudar nos últimos anos por conta de livros publicados sobre ela e, mais especialmente, um documentário chamado Be Natural, que faz um resgate quase que antropológico, arqueológico mesmo, sobre a carreira dela. A forma como esse documentário foi feito é realmente muito interessante e lança luz sobre essa grande mulher. E é sobre ela que eu e a Luísa vamos conversar agora. Obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Então, quem foi essa mulher, Alice Guy Blaché? Uhum. Bom, obrigada pelo convite. Sempre gosto de falar da Alice, das pioneiras em geral, né? Que muito de eu conhecer a Alice foi indo tentar entender por que as mulheres estavam, por que essas era tão difícil ter mulher no cinema, né? Assim, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto de desigualdade de gênero e tal, eu comecei a descobrir que, na verdade, no início do cinema era um ambiente melhor para as mulheres, ou com mais mulheres, do que conforme foi passando o tempo, né? E aí, nessa busca que a gente chega na Alice, justamente um exemplo muito grande disso, né? De que uma das primeiras pessoas a fazer cinema em todos os tempos foi uma mulher, né? Então a gente às vezes agora fala, agora a gente está falando de mulheres no cinema, né? Agora tem bastante mulher no cinema, mas não é agora. Desde o início do cinema tinham mulheres e uma delas era a Alice, né? Então, contando brevemente, de repente contando um pouquinho rápido da história da Alice, que eu acho que o começo da história é bem significativo também, né? Que ela nasceu na França, né? Como você falou. E o pai dela, ele tinha umas livrarias no Chile, né? Então ela mudou para o Chile quando tinha uns 4 anos, depois teve um problema nas livrarias, fecharam tal, né? E tiveram que voltar para a França. E logo que eles voltaram, o pai morreu e o irmão morreu também, né? O mais velho. Então ficaram só as mulheres da família. E naquele momento, né, é bem aquela coisa de que as mulheres da família geralmente só trabalham até casar, né? Depois para de trabalhar, mas como só tinha aquela família de mulheres, as mulheres tinham que se organizar ali para conseguir sobreviver, né? E um amigo da família falou para a mãe da Alice que a Alice de repente poderia fazer um curso de datilografia, né? Que daí ela poderia trabalhar como secretária. E ela faz justamente isso, ela vai estudar e reza a lenda, né? Eu sempre falo reza a lenda nos cursos que eu dou sobre a Alice, porque é uma coisa que a gente fica sabendo de ela contar, né? De alguém contar, a gente não tem muito fontes sobre isso, mas além do próprio relato, né? Mas parece que um professor dela achava ela muito boa e recomendou ela para justamente uma posição de secretária na Gaumont, né? E aí, quando ela chegou lá, o Louis Gaumont, não, ele falou, o Leon Gaumont, né? Ele falou, você é meio nova demais, né? Porque ela tinha 18 anos, uma coisa assim, 19 anos, para esse trabalho, um trabalho de muita responsabilidade. Ela, não, é verdade, mas isso é uma coisa que a gente resolve, né? Ser jovem demais, logo mais eu vou crescer, né? O tempo vai passar e tal. Ela vai ficar mais velha. Isso não é Antigamente, problema. Isso se resolve naturalmente. Então ela consegue o trabalho e daí
justamente trabalhando lá quando, isso é 1894, né, por aí. E justamente no ano seguinte tem as primeiras projeções dos irmãos Lumière, né, lá em Paris, que vão ser consideradas, acho que pela maioria das pessoas, o início do cinema, né? E aí eles levam um convite lá na Gaumont para essas sessões e ali se vai, né, em uma delas. E esse eu acho que é um ponto bem importante, porque nessa sessão, né, nesse momento, os filmes são cenas da vida, assim, né? São pequenas, os homens saindo da fábrica, o trem chegando na estação, né? Essas ceninhas cotidianas e tal. E a Alice fala que ela, como ela estudava, ela tinha feito um pouco de teatro, né? Ela até queria ter sido atriz no começo, mas não era uma coisa muito bem vista ali na família. E também ela tinha lido muito, né? Porque o pai era dono de livraria. Então ela falou que ela conseguiu perceber que dava para fazer mais, né? Do que só contar aquelas cenas da vida, né? Então acho que o primeiro ponto, ou talvez o principal ponto da Alice é que ela percebeu muito rápido, foi uma das primeiras pessoas a perceber esse potencial do cinema de contar história, né? Então de ter narrativa e não ser só digamos, um registro ali do que estava acontecendo, né? Então, acho que esse seria, talvez, o grande pontapé, assim, para a gente falar dela, né? Eu acho. E o que você citou da experiência que ela tinha, não só se não uma tentativa concreta, mas o desejo de ser uma atriz, e toda essa bagagem de leitura que ela deve ter adquirido por conta do negócio que o pai dela tinha, claro que tinha para ela, né, deu a ela, no caso, os elementos que ela precisava para contar histórias naquele novo, digamos assim, brinquedo que tinha surgido, né? Aquela nova ferramenta de se contar histórias. E aí eu quero chegar num ponto que a gente percebe hoje, vendo muito dos curtas que ela dirigiu ainda nesse período lá na França, a maneira arrojada, moderna, como ela encarou aquele equipamento novo já naquela época, coisas que muitos outros cineastas que décadas depois receberam o título de inventores dessas narrativas, né? Na verdade, devem ter visto esses filmes dela. Se alguém ficar curioso em conhecer, aqui mesmo no Brasil foi lançado um box em DVD chamado Pioneiras do Cinema. Uma dessas pioneiras é a Alice Guy, tem alguns desses curtas que ela dirigiu. No YouTube também você consegue encontrar. E o filme, esse documentário que eu mencionei no começo, Be Natural, ele está disponível em streaming, em alguma dessas plataformas de streaming aqui do país também. Eu vou deixar o link de tudo isso aí embaixo nos comentários para vocês acessarem depois. Mas, assim, essa faceta inovadora em termos de narração cinematográfica, como é que você vê, já naquela época, se ela começou a trabalhar com cerca de 18, 19 anos, na época que ela começou a fazer esses filmes, ela tinha no máximo uns 20, 20 e poucos, né? Era realmente muito nova. Uhum. E eu acho que eu até contei essa historinha anterior também, porque significa que quando ela falou pro Gaumont, né, eu acho que a gente pode fazer mais, né, acho que dá para contar a história. Ele falou assim, isso é meio coisa de menina, né? Mas tudo bem, se você não atrapalhar o seu horário de trabalho, né? Então ela continuou trabalhando como secretária e Então ela tinha jornada dupla, então. Nas horas vagas ela pegava a câmera e filmava os filmes, né? E aí, então assim, também tem isso. A primeira cineasta começou como assim, tendo que trabalhar meio, né, assim, né, já como cineasta, meio que fazendo ali do lado, provando que conseguia fazer os dois, né? E aí, mas já o primeiro filme que ela faz, que é A Fada do Repolho, né, que tem no YouTube, tem no box, mas não é o original, porque a gente brinca, eu e a Joyce Paz do Cinemascope, porque ela é a pioneira do remake, né? Porque ela fez 2 remakes desse filme, ela mesma, né? Então, o que tem no mais YouTube... um pioneirismo para ela, né?
Tem esse filme, tem o de 1900 no YouTube e no Box, né? Mas ela fez um 1896. E aí foi, assim, pelos dados que tem, foi um sucesso. E dá para pensar que foi sucesso porque já no ano seguinte, 1897, ela foi promovida a chefe de produções cinematográficas da Gaumont, né? Então, claramente, assim, uma promoção grande, né, da secretária para chefe de produção cinematográfica toda. Então, acho que desde o começo ela já mostrou muito isso que você está falando, né, de ser pioneira mesmo no próprio uso da câmera, né? E muito ambiciosa. Eu acho que para mim, esse ponto, principalmente nessa fase inicial da Gaumont, né? Eu acho impressionante a quantidade de filme que ela faz, que é muito filme. Assim, porque tinha uma coisa meio complicada de explicar aqui agora, mas a Gaumont tinha uma coisa que chamava fonocene, né? Que é como se fosse um precursor do videoclipe, assim, que passava, um cantor era filmado dublando uma música, e daí na hora de exibir o filme eles sincronizavam o som e a imagem. Então não era um filme falado, né? Mas o som e a imagem era sincronizado na sala, então dava a impressão de ser falado. Só isso ela dirigiu assim muitos, centenas, né, de filmes assim. E mais os outros que ela fazia narrativos e tal. E aí tem essa quantidade, tem essa coisa de ser assim, por exemplo, se a gente pegar um filme como a Vida de Cristo, né, que é de 1916, é um filme que tem 300 figurantes, 25 sets, profundidade de campo, assim, é impressionante a produção que ela tem nesse filme muito cedo, né? Tem meia hora de duração, quer dizer, tem efeitos especiais, anjo que surge, a ressurreição de Cristo, né? Que é toda a história, né? Toda a paixão e tal. Então, claramente, assim, esse é um filme que mostra muito isso, assim, reúne várias desses avanços que ela fez, né? Eu também, assim, para ser sincera, tem muita pessoa que me procura nas aulas, sempre assim, muito querendo saber se ela foi a primeira pessoa a fazer um filme narrativo ou se foi o Méliès. Ela foi a primeira pessoa a fazer close ou não foi? Eu acho difícil falar assim, é a primeira ou não, né? Porque nessa época tudo estava meio acontecendo ao mesmo tempo, e uma pessoa é tão novo, né? É tão novo que todo mundo meio que está colaborando para criar aquilo, né? Mas assim, se ela foi a primeira ou a segunda ou a quarta, né? Isso não há dúvida de que ela foi, sem dúvida, uma pessoa que ajudou a estabelecer essa linguagem, né? Junto com as outras pessoas. Só que a gente conhece todos os outros e não conhece ela, né? Então isso que é mais o choque da coisa, assim, eu acho. Não, e isso que você falou, esse filme que conta a Paixão de Cristo, no início do século passado, 1906, quase 20 anos antes de o Cécio B. DeMille fazer a primeira versão dele de Os Dez Mandamentos. E durante muitos anos, né, ele foi, e ainda hoje é, o grande nome em se tratando de adaptações bíblicas, né? Mas ela, ainda no comecinho do século passado, quase 2 décadas antes, já faz um filme assim. Coisa me chamou a atenção também em muitos trabalhos dela, que era talvez até por conta do desejo que ela tinha de ser atriz, que era a de ter meio que instituído a interpretação naturalista. Sim. Naquela época, muito dos atores ou vinham do circo ou vinham do próprio teatro, aqueles que não eram grandes nomes do teatro também, porque as grandes estrelas do teatro, naquele comecinho do cinema, né, não queriam fazer cinema porque julgavam ser Pegava mal. pegava mal, né? Mais ou menos o que aconteceu depois com os atores de cinema que migravam para a televisão, né? Sempre tem um período onde essas transições não são muito bem vistas, né? E ela, já nesses primeiros trabalhos, você comparando os filmes que ela fez com os outros que eram feitos naquela época, a forma de atuação era bem mais natural, orgânica, do que muito dos outros filmes faziam na época. E esse método, digamos assim, que ela utilizava como diretora de atores, né, hoje é regra
Uhum. na televisão como no cinema, mas ela também foi a pioneira nesse sentido. Com certeza. Isso é uma coisa que poucas pessoas atribuem a ela, né? E é muito interessante porque esse filme que você citou, né, o Be Natural, ele chama Be Natural porque justamente no set de filmagem ali se tinha umas faixas assim, escrito Be Natural, né, seja natural, que era para os atores lembrarem. Então é muito legal porque tem essas fotos ainda, a gente vê, tem dois cartazes assim, um é proibido fumar e o outro é seja natural, né? Tipo, ela realmente e você percebe mesmo, assim, assistindo os filmes, que as atuações são sempre muito naturais, com exceção de quando é para não ser mesmo. Por exemplo, no Consequências do Feminismo, né, que também é um outro filme que ela já está falando disso lá em 1900, não sei se é 1905 ou 1906, que daí você tem os homens seriam uma troca de papéis, né? Os homens são as mulheres são os homens. Então, nesse caso, tem uma atuação mais, assim, mais, né? Sei lá, né? Para gente Um pouco saber o mais que está exagerada, né? acontecendo, O teatral, né? essa palavra, mas só porque isso fazia sentido narrativamente. De outro ponto de vista, quase sempre é natural e muito boa diretora de criança também. Tem um filme que eu gosto muito que é o Cair das Folhas, que daí já é na fase dos Estados Unidos, né? E que tem uma menininha enfim, ela tenta salvar a irmã que tá doente e tal, e é uma menininha super, ela é excelente, assim, até uma vez num curso eu lembro que uma das alunas falou que ela tinha feito uma tese, ela tinha estudado direção de atores, crianças, e ela também nunca tinha ouvido falar desse. Ela ficou super emocionada, assim, pô, esse foi meu assunto e eu nunca nem fiquei sabendo desse filme que essa menina lá fazendo, né, em 1912 e tal. Então, também outro aspecto que a gente não fala muito, e também tem sempre um protagonismo feminino, não sempre, mas bastante presente também na obra da Alice, né? Vários dos filmes do ponto de vista da personagem feminina e muitas vezes fazendo a Madame com Desejos, por exemplo, é um outro muito legal que tem no YouTube, que é uma mulher que está grávida e vai passando e vai roubando a comida de todo mundo que aparece, rouba o pirulito de uma criança, rouba o charuto de um homem, vai tirando, tipo, esse comportamento. Isso também é muito para frente, né? Porque você até hoje você mostrar uma grávida, a figura da mãe e a figura da mulher grávida é uma figura que, né, não pode ainda Quase existe imaculada. exato, existe muita resistência em mostrar fazendo comportamentos assim, né, errados. Então, ela também fez isso, né? Ela tem muito. E uma outra coisa também dentro dessa. Eu me empolgo um pouco falando dela, né? Não, mas pode se Mas empolgar à vontade. eu acho muito impressionante também a quantidade de diferentes tipos de filme que ela faz, desde o começo, assim, muitos gêneros, né? Porque ela fez comédia, ela fez drama, ela fez faroeste, ela fez terror. Ela realmente transitou por muitas coisas, ela não se limitava, ela não tinha essa é isso que eu vou fazer, né? E que também hoje a gente vê muito, né, essa certa coisa, a mulher diretora mulher pode fazer romance, drama, mas não sabe fazer comédia, não sabe fazer ação, né? A Alice já naquele momento já fazia tudo, né? Já E, transitava por todos e esses gêneros. Luísa, e ela tendo sido a diretora de produção do estúdio, eu creio que ela se envolvia intensamente em todas as etapas, né? Roteiro, escalação de elenco, composição de cenário, montagem, a própria direção. Ela era Tudo realmente muito. uma cineasta completa. Uhum, com certeza. E depois, quando ela vai para os Estados Unidos, ela funda o próprio estúdio dela, né? Que é a Quando isso Solar. acontece? Ela fica na França até quando? Ela fica até 1907, porque ela casa com o Herbert Blaché, né, que também era funcionário da Gaumont. E ele na verdade, na hora que ela casa, como eu tinha falado, né, casou, separa de trabalhar, né? Então ela já ia sair da Gaumont, só que o marido dela, o Gaumont estava enviando o marido dela para os Estados Unidos para tentar fazer meio que uma filial assim, né, lá. E aí, então ela vai para os Estados Unidos junto com ele. E ela Então vai isso, para Nova York, né? isso. É aquela região Nova York, É, Long próximo a Island, Nova York.
exatamente. Que o cinema era ali ainda, né? Não tinha ainda migrado. Não existia Hollywood ainda. Não existia. Aí ela fica um tempinho, assim, alguns 2 anos, mais ou menos, sem trabalhar. Ela tem filho, né? Tem uma filha. Mas aí já em 1910 ela já está criando a Solax. Então já tinha meio que... Acho que o bichinho do cinema já tinha mordido e ela ia voltar. E aí, então, ela vira realmente também ainda parte dessa outra parte da distribuição da coisa, né? Da produção em todas as etapas. Então, mesmo se ela não... Ela dirigiu a maioria, mas o que ela não dirigiu, outros filmes do estúdio que ela não dirigiu, ela produziu e se envolveu totalmente, assim. E em termos de volume de produção, ela conseguiu desenvolver nos Estados Unidos uma produção tão grande com relação à que ela teve na França? Ela fez bastante, assim, na carreira toda dela, ela dirigiu mais de 1000 filmes. Isso é uma coisa impressionante, né? Assim. E a Solax começou muito bem. O problema é que não durou muito tempo, né? Que em 1914 começou já a ter vários problemas que é um pouco aquela coisa assim, nem dá para apontar foi um problema que teve, porque foram vários, desde a mudança justamente para Hollywood, né, decisões erradas, por exemplo, eles acharam que houve uma oferta para vender o lugar onde eles trabalhavam lá na Solax, nessa região de Nova York, porque estava todo mundo migrando, né, mas eles não venderam, eles decidiram ficar. O marido dela também, depois que saiu da Gaumont, criou uma outra empresa dentro da Solax, né, que era a Blaché Pictures, e daí meio que ficaram 2 empresas, começaram a querer também distribuir para outros lugares, ficou meio assim um monte de decisões financeiras, né? E depois o marido também se separou dela e tinha os 2 filhos. Teve, assim, até febre espanhola tem nessa história, assim, de tanta coisa que aconteceu. Então, já em 1914, as coisas começam a dar uma declinada e ela começa a virar o que eles chamavam de Director for Hire, né? Que é aquele diretor que é só contratado Para aquele fazer trabalho e pronto. Que daí já é uma mudança muito grande para o que ela estava acostumada a fazer, que é o que você disse, saber todas as etapas da produção, escolher tudo, né? Passar para esse outro lugar já era uma mudança grande para ela, né? E ela trabalha até quando fazendo filmes? O último filme dela é 1920, que chama Tarnished Reputations, né? Então ela E teve aí, cerca de 24, 25 anos de carreira, né? Digamos. de Se 1890. descontar o período que ela não trabalhou quando estava recém-casada, né? Uns 20 anos de trabalho. Assim, o final da carreira dela eu acho muito... eu acho bem comovente, assim. Eu acho que esse documentário mostra bem isso, né? Como existe um outro documentário sobre ela também, de 96, que chama The Lost Garden. Tem no YouTube também, mas ele tá em inglês ou francês, né? Mas tá lá também. E os dois mostram muito, assim, o quanto no final da vida ela percebeu claramente que ela ia ser esquecida, né? O que mostra também como foi rápido esse processo de apagamento das mulheres, começa muito cedo, assim, né? Porque ela mesma percebeu. E por sorte ela viveu muito, né? Ela morreu velhinha já. Então ela conseguiu ainda ver um pouquinho do reconhecimento começar, mas ela se esforçou para isso. Assim, o final da vida dela ela realmente foi atrás de ser reconhecida, né? Porque quando ela volta para a França, ela não consegue mais trabalho como diretora, né? E também não consegue achar os filmes, isso é um outro problema grande, porque ela perdeu tudo, ninguém achava. Ainda quando ela conseguiu, se não me engano, no filme até mostra, né, que ela conseguiu ver uns 2 ou 3 filmes serem reencontrados, assim, mas essa fase muito inicial das coisas, né? E então, assim, esse esforço que ela faz de escrever, por exemplo, né, o Gaumont lançou um livro, esse eu acho sempre um exemplo muito triste da coisa, que ele lançou um livro sobre a história da Gaumont que não tinha nenhum filme antes de 1907. E 1917 é justamente o ano que a Alice sai, né? Então tudo que a Alice fez não está nesse livro, né? Da história do estúdio.
e coisas assim que vão apagando, né, que vão fazendo a gente não saber que ela existe. Então ela ia lá, escrevia a carta, mas você não colocou, na próxima edição você tem que colocar e tal, e começa a fazer, escreve uma autobiografia, né, porque ela sabe que então se ela não está sendo colocada, então ela vai escrever, porém ninguém lança esse livro, nenhuma editora lança o livro da primeira cineasta, né, do mundo e uma das primeiras cineastas, homem ou mulher. Esse livro só foi publicado postumamente. Então, esse esforço dela, assim, de não ser esquecida, eu acho muito, assim, triste, né, na verdade. Que bom que ela ainda pegou um pouquinho, mas também nem pegou nada perto do que é hoje, né? A gente está descobrindo ela muito mais recentemente. E eu li que ela foi uma das influências do jovem Alfred Hitchcock. Quando Alfred Hitchcock começou a Tem dirigir seus esse... primeiros filmes, em meados da década de 20 do século passado, ele próprio citou que Ele citou, né? influências que ele teve, além dos filmes alemães que ele viu na época, foram os trabalhos da Alice Guy. Exatamente. É interessante. Isso seria uma coisa. É que eu tenho, vi essa situação, eu queria muito saber mais disso, né? Que filmes ele viu, onde que isso circulou, né? Porque claramente ele sabia ali dela, né? Um Mas dos a gente. primeiros filmes do Hitchcock se chama Secret Garden, né? O Jardim Secreto. Uhum, uhum. Não é É. Pleasure Garden, agora me fugiu o nome, mas tem já Né? no meio do nome. Eu não Obviamente ela deve ter influenciado, ou pelo menos servido de inspiração para o Griffith, que você vê nos filmes do Griffith muito do que você viu décadas antes nos curtas que ela dirigiu. é. Eisenstein também, os russos devem ter visto o trabalho dela, mas aí eu, infelizmente, acredito que o machismo predominou, né? Como é que É, é uma mulher jovem tenha sido tão audaciosa a ponto de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. com certeza, porque ela tava. É sempre essa. Eu gosto muito desse assunto das pioneiras, né? E realmente é impressionante o que elas fizeram, porque elas estavam numa. É isso que eu falei, numa sociedade em que nem era comum você trabalhar, né? Se você. Elas estavam muito no meio dessa coisa de uma passagem de um momento para outro, né? Só que também aí depois dos anos 20, principalmente quando depois do som, você já tem uma queda muito grande, né? Então, já quando nos anos 30, por exemplo, você só tem uma diretora trabalhando em estúdio nos Estados Unidos, que é a Dorothy Asner, né? Então, assim, já vira nos anos 30, né? Coisa muito rápida conforme foi ficando mais indústria, né? Mais dinheiro envolvido, mais prestígio, né? Enquanto estava nessa época que a gente estava falando em que ninguém sabia muito bem o que ia ser, se ia pegar mal fazer cinema ou se ia ser bom, né? Nesse momento também ela conseguiu entrar. Ela mesma fala isso, que o fato dela ter sido promovida lá em 1907 mostra o quanto ninguém sabia nada, né? O Gomão sabe o que ele tem a perder, né? Coloca ela aí, porque sei lá o que o cinema vai dar, né? E ela realmente mostra vários caminhos que depois realmente desenvolve a linguagem, né? Junto com outros e outras cineastas. Então, Luiz, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Eu sei que assunto não falta, a gente pode até um dia gravar uma nova conversa falando não só da Alice Guy, mas de outras pioneiras do cinema. Eu sei que o teu trabalho é todo focado nisso. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você faz, as pessoas que queiram conhecer teu trabalho, onde procurar, como te acompanhar. Legal. Bom, falar de mulher no cinema é meio que a minha paixão e o meu trabalho, né? Então, eu sou jornalista e eu fiz o site mulhernocinema.com, vocês podem achar bem fácil, tá Eu também vou em deixar todas o as link aqui embaixo. que é só sobre filmes feitos por mulheres e sobre mulheres. Então, na verdade, é um site faz uma cobertura de cinema como qualquer outro site, só que sempre com esse recorte, né? Sempre com o recorte da igualdade de gênero, porque é muito essa ideia de que falar de igualdade de gênero no cinema é falar de igualdade de gênero na sociedade, né? O cinema reflete muito o que a vida é, então acho que a ideia é meio essa, assim, e é isso.
No mulhernocinema.com vocês acham tudo lá, de redes sociais e tudo. Obrigado, Luísa, pela conversa. A gente vai voltar a conversar sobre outras mulheres. Maravilha. Eu agradeço Espero a que a gente vocês. possa se encontrar ao vivo, né? Um dia. Seria Vamos ótimo sim. quando A tudo gente se isso encontrou acabar. aquela vez na Expo Cine, meio que quem sabe? Né? Foi. As surpresas que o mundo dá. Obrigado de Exatamente. novo e até o Obrigada. próximo Cinemarden.